A respiração lenta e rouca de Felipe era o único sinal de vida no quarto silencioso do hospital. A luz pálida da manhã invadia o espaço, banhando os lençóis brancos que cobriam seu corpo imóvel. O mundo ao seu redor parecia distante, como se ele estivesse preso numa bolha onde o tempo era mais lento, onde a dor e as memórias de seu acidente se misturavam em um pesadelo sem fim. No entanto, um som quebrou o silêncio, vozes, próximas. Felipe esforçou-se para ouvir, o coração acelerando com o esforço. Uma voz suave, familiar, ecoava ao seu lado. Era sua esposa, Leia. Ela conversava em tom baixo e contido com o médico, uma voz cheia de segurança, mas com algo mais, algo que deixou o ar denso e pesado. Eu entendo, doutor, disse Leia com um leve suspiro. Mas, considerando as circunstâncias, não seria mais prudente desligar os aparelhos? A herança seria liberada imediatamente, e eu poderia cuidar das despesas. O coração de Felipe quase parou. Cada palavra atingia-o como um golpe, destruindo em segundos tudo o que acreditava saber sobre a mulher com quem tinha compartilhado anos de vida. O choque deu lugar a uma ideia desesperada. Ele fingiria estar em coma. Ele lutaria contra sua própria limitação para se vingar da traição de Leia, revelando ao mundo o verdadeiro caráter dela. O som dos monitores pulsava no ritmo lento e constante do coração de Felipe. Aquele bip parecia distante, oscilando como um eco em uma caverna, enquanto sua mente vagava entre a dor e a escuridão. O acidente ainda era uma lembrança confusa, o brilho dos faróis, o impacto, e então o silêncio absoluto. Agora, de alguma forma, ele havia voltado a esse silêncio, mas o sentia diferente, pesado, como se cada fibra do seu corpo estivesse presa a ele. Sem poder mover sequer um dedo, ele lutava para abrir os olhos, mas o esforço era frustrante, como se uma parede invisível bloqueasse todos os seus movimentos. As horas se misturavam em um torpor inescapável, até que uma voz suave, ao seu lado, o fez recobrar a consciência. Era a voz de Leia, sua esposa. Felipe não conseguiu abrir os olhos, mas escutou a respiração contida dela, sentindo-se aliviado por não estar sozinho naquela escuridão. No entanto, algo na suavidade de sua voz parecia estranho, quase gélido. Doutor, quanto tempo mais ele ficará assim? A voz de Leia tinha uma nota de impaciência que ele nunca havia notado antes. O tom era preciso, calculado, como se ela estivesse discutindo os detalhes de um contrato. Não temos outra opção? Algo que apresse as coisas. O médico respondeu de forma neutra, quase robótica, explicando as condições de Felipe. Ele estava em um estado de coma induzido, mas os exames mostravam alguma atividade cerebral. O problema era que ninguém sabia ao certo quando, ou se, ele voltaria ao normal. Felipe ouviu tudo em um misto de horror e indignação crescente. Como Leia podia falar sobre ele como se fosse um fardo? Entendo, doutor. Mas, considerando as despesas do hospital e o tempo que isso pode levar, não seria mais adequado pensar em outra solução? Se ele não tem chances, talvez fosse mais prudente desligar os aparelhos. A voz de Leia soava fria, desprovida de qualquer emoção, como se Felipe fosse apenas uma transação pendente. Felipe sentiu uma onda de fúria atravessar seu corpo paralisado. Ele havia trabalhado toda a vida, construído tudo o que tinha ao lado de Leia, acreditando que os dois dividiam um laço profundo. No entanto, ali, em meio à dor e à imobilidade, ele percebia a extensão da traição. Mas ainda pior que a dor da descoberta era a sensação de impotência. Ele estava preso em um corpo que não respondia, sem poder gritar, sem poder confrontá-la. Um plano desesperado começou a se formar em sua mente. Ele fingiria. Fingiria que estava em coma, que não ouvia, que não sentia nada. Ele suportaria aquela dor até o momento certo. E quando estivesse pronto, quando recuperasse o controle de seu corpo, revelaria ao mundo quem realmente era Leia, expondo sua verdadeira face. Enquanto Leia se despedia do médico e deixava o quarto, ele ouviu seus passos se afastando, e sentiu-se invadido por uma solidão cruel. Porém, dentro dele, a raiva crescente começava a se transformar em uma força avassaladora. Esse jogo estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, Felipe manteve-se em um estado de alerta intenso, esforçando-se para captar cada palavra ao seu redor. Era como se, de alguma forma,
aquela experiência lhe tivesse despertado sentidos novos, uma sensibilidade desesperada em captar qualquer movimento, qualquer ruído. Ele não podia abrir os olhos, mas se concentrava nas vibrações dos passos e no som da porta abrindo, tentando identificar quem entrava e saía do quarto. A presença de Leia era a que mais o incomodava. Ela vinha todas as manhãs, sempre no mesmo horário, passando alguns minutos em um silêncio perturbador antes de começar a falar com o médico ou com as enfermeiras. Em uma dessas visitas, a conversa entre Leia e uma enfermeira fez o sangue de Felipe ferver. Ela reclamava do custo crescente do hospital, argumentando que o dinheiro que perdia para manter seu marido vivo poderia estar sendo investido em coisas mais úteis. A enfermeira, um tanto desconfortável, apenas assentiu e saiu apressada. Felipe, por sua vez, sentiu a ira arder em seu peito. Cada palavra de Leia era uma lâmina que lhe feria a alma. Era nesses momentos que Felipe, em sua imobilidade, traçava mentalmente um plano. Sabia que não poderia fingir para sempre, eventualmente, teria de agir, mas para isso precisaria ter total controle sobre suas funções. Ele já conseguia sentir leves formigamentos nos dedos, um sinal de que os efeitos do coma induzido estavam diminuindo. Eu vou lutar, pensava ele. Vou recuperar meu corpo, cada centímetro, e então ela verá quem sou de verdade. Uma tarde, Leia apareceu acompanhada de um homem. A princípio, Felipe achou que era apenas outro médico, mas a intimidade com que conversavam o fez desconfiar. Eles falavam baixo, em sussurros cheios de risos abafados. A raiva e o desprezo na voz de Leia contrastavam com o tom meigo que ela usava em público. O homem se chamava Laszlo e, ao que parecia, mantinha um relacionamento secreto com ela há meses. Em um impulso, Felipe desejou poder gritar, confrontar Leia ali mesmo, mas controlou-se, ciente de que não poderia arriscar seu plano. Está demorando mais do que o esperado, sussurrou Leia, com uma leve irritação na voz. Mas já falei com os advogados sobre a herança. Assim que, você sabe, ele se for, tudo estará no meu nome. E então, finalmente, seremos livres. O silêncio que se seguiu parecia encharcado de uma cumplicidade venenosa. Felipe, tomado por uma ira crescente, jurou que aquele seria o último ato de Leia em sua vida. Por dentro, ele começou a se preparar, respirando fundo e lentamente, como se cada respiração fosse um pequeno passo rumo ao controle total. Aguente, Felipe, dizia para si. Aguente e ela verá o que é viver no inferno. Enquanto Laszlo e Leia se despediam e deixavam o quarto, Felipe sabia que seu tempo estava se esgotando. Ele precisaria agir em breve, precisava sair daquele hospital antes que fosse tarde demais. Assim, começou a ensaiar os pequenos movimentos, cada vez com mais força e precisão. Sabia que não poderia apressar as coisas, mas estava determinado a se fortalecer o suficiente para que, no momento certo, sua vingança fosse implacável. Com o passar dos dias, o quarto de Felipe parecia mais com uma cela, onde cada minuto se estendia dolorosamente. Ele concentrava-se em seu plano, revivendo a cena de Leia e Laszlo em sua mente até que o ódio se tornasse um combustível incansável. Tentava mexer as mãos, a cada tentativa sentindo que um dia, um movimento real aconteceria. O corpo começava a responder, mas lentamente, como se despertasse de um longo inverno. Ainda assim, mesmo com o progresso mínimo, Felipe não se permitia desanimar. O que estava em jogo era maior do que ele, era a verdade, era a justiça por tudo que lhe havia sido roubado. Aproveitava cada visita de Leia para estudar seus movimentos, os gestos falsamente gentis, o toque frio que deixava em suas mãos quando pousava ali os dedos apenas para fingir afeição na frente dos outros. Ela se aproximava da cama e, em um gesto ensaiado, sussurrava palavras suaves que só ele, prisioneiro de um corpo, sabia serem mentiras. Eu só quero o melhor para você, meu amor, dizia ela, com uma doçura que transbordava veneno. Sei que você não gostaria de viver preso assim, sem dignidade. Felipe controlava-se, respirando fundo enquanto sentia a bile subir pela garganta. Ela não vai vencer, repetia a si mesmo como um mantra. E ao longo das horas em que estava sozinho, os sussurros de vingança transformavam-se em pequenas vitórias. Conseguirá mover os dedos do pé direito, depois o esquerdo. À medida que esses pequenos movimentos se tornavam reais, ele sentia que a liberdade estava próxima.
Foi em uma noite fria que Felipe experimentou o maior avanço desde que decidirá fingir o coma. Sentiu o controle sobre os dedos das mãos, mesmo que minimamente, conseguindo fechá-los. Foi um movimento breve e doloroso, mas seu coração disparou com a possibilidade. Ele ensaiou aquele gesto repetidamente até conseguir flexionar os dedos com certa firmeza. Agora, faltava aprender a usá-los de forma estratégica. Afinal, como faria para expor Leia e Laszlo ao mundo sem que eles desconfiassem? O enfermeiro que cuidava dele, um homem bondoso chamado Miguel, tinha por hábito visitar seu quarto durante o turno da madrugada. Naquela noite, ao ajustar o soro de Felipe, notou algo estranho. Os dedos do paciente estavam levemente contraídos. Era um sinal claro de que ele estava recobrando os movimentos. Miguel se aproximou, tentando captar qualquer resposta, e sussurrou baixinho: "Se você consegue me ouvir, aperte minha mão, mesmo que seja um pouquinho." Felipe, reunindo toda a sua força, conseguiu apertar a mão do enfermeiro, um gesto quase imperceptível, mas que não passou despercebido. Miguel sentiu o aperto e arregalou os olhos, uma emoção de esperança transbordando. "Você vai sair dessa, eu sei que vai." O enfermeiro guardou o segredo, mas o apoio silencioso dele era como um bálsamo para Felipe, que sentia que, talvez, ainda houvesse bondade no mundo. Esse pequeno ato de compaixão renovou suas forças, aumentando seu desejo de escapar daquela prisão e desmascarar Leia. Afinal, mesmo preso e limitado, ele agora tinha um aliado em seu caminho de vingança. A notícia do progresso de Felipe, embora ainda discreta, não demorou a chegar aos ouvidos de Leia. O médico, empolgado com os sinais de recuperação, explicou que Felipe poderia recobrar a consciência em breve. Contudo, a reação de Leia foi um choque para a equipe médica. Ao invés de mostrar alívio, ela disfarçou o incômodo e insistiu que não deveria haver precipitação em reduzir os sedativos. O médico, desconcertado com a postura dela, prometeu agir com cautela, mas manteve em segredo o protocolo de reabilitação que já havia iniciado. Enquanto isso, no quarto, Felipe fazia progressos invisíveis. Ele agora conseguia mover as mãos com mais firmeza e estava determinado a usar essa habilidade recém-adquirida para algo concreto. Em uma madrugada, sentindo-se fisicamente mais forte, decidiu colocar à prova o avanço que havia feito. Era arriscado, mas ele estava pronto para correr o risco. Com esforço, estendeu a mão até alcançar um pequeno bloco de anotações que o enfermeiro Miguel deixará ao lado do leito. Ele segurou uma caneta e, em um movimento dolorosamente lento, conseguiu escrever apenas uma palavra: ajuda. Quando Miguel voltou, na manhã seguinte, notou o papel sobre a mesa. Ele se aproximou e viu a palavra trêmula, mas claramente legível. Seus olhos se encheram de emoção e preocupação. Agora sabia que Felipe estava consciente, mas também que, de alguma forma, ele corria perigo. Miguel, percebendo o olhar determinado no rosto do paciente, sussurrou: "Eu vou te ajudar. Mas precisamos ser cuidadosos. A senhora sua esposa, ela não é o que aparenta ser, certo?" O leve brilho no olhar de Felipe confirmou o que Miguel temia. Ele sabia que estava diante de algo maior e muito mais sombrio do que uma recuperação comum. Com uma mistura de compaixão e coragem, o enfermeiro prometeu manter segredo sobre a recuperação de Felipe. Estava claro que ele não confiava em Leia, e esse ceticismo crescia conforme os pedidos de Leia para encerrar o tratamento se tornavam mais insistentes. Em uma dessas visitas, Leia, incomodada com a demora na decisão, reuniu-se com o médico e alegou que os custos do tratamento estavam se tornando insustentáveis. A tensão no quarto era palpável, e, com um sussurro sombrio, ela sugeriu que às vezes, o mais humano é saber quando parar. O médico, relutante, limitou-se a dizer que a evolução de Felipe era encorajadora e que as novas diretrizes eram de total prioridade à vida. Leia saiu irritada, prometendo que resolveria tudo em breve. Para Felipe, o momento de agir era claro. Ele sabia que precisava do apoio de Miguel, e mais ainda, de alguém que estivesse além dos muros do hospital. Naquela mesma noite, com esforço extremo, escreveu outra palavra para o enfermeiro: advogado. Miguel, ao ler o pedido, assentiu em silêncio. No dia seguinte, providenciaria uma forma de contatar um advogado para Felipe, e assim começaria a expor as traições de Leia. Felipe sabia que estava próximo do momento decisivo.
Restava apenas manter o jogo de aparências e assegurar-se de que cada passo fosse meticulosamente planejado. A escuridão em que viverá nos últimos meses se tornaria, agora, o palco de sua revanche. Com a ajuda de Miguel, o advogado de Felipe, chamado Gabriel, foi informado discretamente sobre o estado do cliente. Surpreso e incrédulo, Gabriel aceitou a missão de visitar o hospital sem levantar suspeitas. Ele chegou disfarçado, apresentando-se como um médico assistente para Leia, e, ao entrar no quarto, pôde finalmente conversar em particular com Felipe. Embora ainda não conseguisse falar, Felipe usou as mãos para gesticular, e Gabriel, observando os sinais, compreendeu o cenário assustador. Enquanto conversava com Gabriel, Miguel mantinha-se atento à porta, pronto para alertá-los de qualquer interrupção. Em gestos cuidadosos, Felipe indicou que queria atualizar seu testamento, transferindo a herança para uma fundação de caridade, deixando Leia sem nenhum direito aos seus bens. Gabriel compreendeu a gravidade e concordou em manter sigilo até que o plano fosse concluído. Naquele momento, Felipe sentiu um vislumbre de esperança. Finalmente, ele não estava sozinho, e sua vingança estava prestes a se realizar. Poucos dias depois, Leia voltou ao hospital, desta vez em um estado de frustração crescente. Ela tinha a expressão séria, tensa, e começou a pressionar o médico sobre as opções para encerrar aquele sofrimento, alegando que não aguentava mais ver o marido sofrer daquela forma. O médico hesitou, mas, diante da insistência, prometeu discutir a possibilidade de reduzir as intervenções com a equipe médica. Para Felipe, a angústia e o ódio se misturavam com uma urgência explosiva. Ele sabia que Leia estava perto de alcançar o que queria, e restava pouco tempo. No final daquela tarde, Gabriel conseguiu fazer a mudança oficial do testamento, mas a estratégia era simples: Leia só descobriria a nova condição do marido ao tentar acessar o patrimônio. Cada detalhe estava cuidadosamente planejado para que ela fosse confrontada com suas mentiras. Felipe teria a oportunidade de vê-la enfrentar a verdade, finalmente exposta ao mundo. Dias depois, Gabriel voltou com a papelada assinada e oficializada. Ao saber da atualização, Miguel fez uma breve reverência a Felipe, um sinal de respeito à força do paciente. Eles estavam prontos para o ato final, e agora, tudo dependia do momento certo. Foi então que Leia, ao ver o advogado no hospital e desconfiando da movimentação, confrontou o médico. Felipe, mesmo sem estar fisicamente ativo, sentia-se presente, observando cada palavra dela enquanto planejava os próximos passos. Era como se toda a dor e desespero daqueles meses tivessem forjado uma nova força dentro de si. A partir daquele momento, ele tomaria o controle completo de sua vida, e a justiça cairia sobre Leia como uma tempestade inevitável. O dia começou com uma atmosfera estranha no hospital. Havia um movimento incomum nos corredores, e Leia, ao chegar, encontrou Gabriel aguardando no saguão, uma expressão séria e enigmática no rosto. Ele a cumprimentou com formalidade exagerada e informou que precisavam conversar sobre assuntos importantes a respeito da condição de Felipe. Desconcertada e um pouco irritada, Leia seguiu o advogado até uma sala privativa, onde ele começou a detalhar as mudanças no testamento do marido. Seu marido, Felipe, expressou recentemente o desejo de atualizar seu testamento, o que conseguimos oficializar, anunciou Gabriel, olhando-a com olhos penetrantes. De acordo com a nova disposição, a herança será destinada exclusivamente para causas de caridade, retirando qualquer direito que você teria sobre os bens dele. A expressão de Leia mudou rapidamente de surpresa para fúria. Ela tentou questionar, argumentando que Felipe estava em coma e que nenhuma decisão tomada nessas condições poderia ser válida. Gabriel manteve-se firme, explicando que a mudança era legal, visto que Felipe, apesar de limitado, estava consciente e apto a tomar decisões sobre seu patrimônio. A raiva de Leia transformou-se em desespero, e, em um movimento desesperado, ela saiu da sala, determinada a confrontar o marido. Ao entrar no quarto, encontrou Felipe deitado, os olhos finalmente abertos e fixos nela. Era um olhar frio, penetrante, que fez Leia sentir um calafrio incontrolável. Ela tentou disfarçar o pânico, mas o silêncio de Felipe era avassalador. Miguel e Gabriel permaneceram próximos,
observando a interação em silêncio, enquanto Filipe, com dificuldade, reuniu forças para articular suas primeiras palavras em meses. Eu ouvi tudo, ele murmurou, em uma voz fraca, mas cheia de convicção. Toda traição. O rosto de Leia empalideceu ao ouvir aquelas palavras. Ela tentou argumentar, dizer que ele estava delirando, mas sabia que a máscara havia caído. Sua voz trêmula denunciava o nervosismo, e o olhar frio de Filipe não vacilava. Ao lado, Gabriel registrava cada reação dela, sabendo que aqueles minutos seriam decisivos para que todas as provas de sua traição ficassem claras e incontestáveis. Ainda atordoada, Leia recuou alguns passos, tentando controlar o próprio desespero. Ela não havia imaginado que Filipe pudesse recuperar a consciência, e muito menos que ele fosse capaz de expor sua traição de forma tão minuciosa. Em um último esforço, tentou apelar para a emoção, aproximando-se de Filipe e dizendo, entre lágrimas forçadas, que tudo o que fez foi por amor, que jamais havia desejado seu mal. Mas a performance não surtia efeito, e, com um olhar de profunda tristeza e decepção, Filipe murmurou: "Eu já conheci o verdadeiro você, Leia. E é por isso que não tenho mais nada a dizer." Ela tentou tocar o rosto dele, mas Filipe virou-se, deixando claro que aquele capítulo estava encerrado. Sentindo-se desmascarada e vencida, Leia saiu do quarto, derrotada e completamente abalada. Ao cruzar o saguão do hospital, os olhares de julgamento a acompanhavam, enquanto ela percebia o peso de sua própria ganância. Filipe havia renascido, e sua liberdade, construída sobre a vingança, deixava claro que ele jamais seria vítima de Leia novamente. E então, o que acharam da história de Filipe e sua jornada de vingança e redenção? Deixe nos comentários o que mais impactou você, e compartilhe suas teorias sobre como ele enfrentou essa traição. Se você gosta de histórias cheias de mistério, traições e superação, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Até a próxima!